Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tô falando com esse sotaque aqui meio carioca, né? Vocês. Mas sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste, né? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas, né? E, como prometido durante nossas aulas, hoje eu vou falar um pouco sobre esse filósofo importantíssimo, né? A qual vocês estão estudando um pouco da obra dele, agora nessa unidade 3. Essa unidade 3, inclusive, está trazendo reflexões muito importantes para a gente, conceitos que a gente encontra dentro do nosso dia a dia, como o amor, por exemplo. Olha só que lindo. E aí, qual será esse filósofo que nós vamos tratar hoje? É um filósofo que nós estamos vendo durante o ano inteiro, que é o Platão. Olha aí, Platão, como é bonito. Barbudão. Oh, Platão bonito. Vamos ler um pouco agora sobre a história de Platão? Mas aí, afinal de contas, quem foi o Platão? Bom, a gente sabe que ele veio da Grécia, né? O filósofo, ele é um filósofo grego, e ele foi um dos mais importantes filósofos de todos os tempos, e as suas teorias são chamadas de platonismo e concentram-se na distinção de dois mundos. Lembra lá do inteligível, do mundo sensível, que nós tanto discutimos aqui do lado do texto, né? Tem uma reflexãozinha importante porque é preciso aprender filosofia. E aí a gente fala um pouco sobre Platão e vê o quanto o legado, os pensamentos e os conceitos de Platão são importantes para nós até o dia de hoje, servem de reflexões para nós até o dia de hoje, né? Então, essa pergunta pode servir inclusive de reflexão para vocês, para que vocês me respondam sobre ela durante nossas aulas e para a gente poder discutir, dialogar um pouquinho. Mas dando continuidade aqui sobre a vida de Platão, vamos ler então um pouco sobre a trajetória e contexto histórico a qual Platão, esse filósofo tão lindíssimo, maravilhoso, ele estava inserido. Bom, após a morte de Sócrates, né? Sócrates que foi o tutor de Platão, em 399 a.C., então ele deixa Atenas, o Platão, ele viaja por muitos anos passando pelo Egito e pela Itália. Na Sicília, ele é incumbido de ensinar filosofia ao rei Dionísio, que depois o expulsa de sua corte, vendendo-o como escravo. Daí ele volta para Atenas, funda a academia, procurando reabilitar a filosofia de Sócrates. Não há consenso sobre a cronologia da obra de Platão. Lembra que cronologia, quando eu falo para vocês, é quando a gente tem aquela ideia de tempo? Pois é. Mas falando um pouco ainda sobre o pensamento de Platão, como eu falei para vocês, né, desse mundo inteligível, desse mundo sensível, desse mundo das ideias de Platão, a gente pode levar em consideração que nesse mundo das ideias de Platão estariam a essência das coisas, né? Os conceitos, as ideias fixas e as ideias imutáveis que descrevem essencialmente cada ser ou cada objeto já existente. Já no mundo sensível, seria a realidade com a qual nós defrontamos em nosso cotidiano básico, né? E está acessada por meio da nossa experiência sensível. Essa realidade, meus amores, a gente tem que perceber que ela é ilusória, ela é enganosa e ela é inferior. E ela pode ser levando um homem a um erro, causando inclusive pelas aparências das coisas do mundo que não correspondem às essências. Eu já dei até um exemplo para vocês, inclusive, sobre, na prática, sobre essa questão do mundo inteligível, do mundo sensível, e falei sobre a ideia do cachorro e da ideia do gato, né? Lembra lá do tio passando vergonha? Falando para vocês, latindo, miando? Pois bem, dando continuidade, essas são duas das principais obras de Platão. Uma é a República, a outra é o Banquete. E essas obras descrevem assuntos que vocês já estão um pouco cansados de saber. Outra coisa que a gente deve pensar, inclusive, que a maior parte das obras de Platão, ele escreve elas por meio do diálogo, né? E esses diálogos que ele escreve são diálogos pensados por Sócrates, né? E nessa obra, inclusive, o Banquete, tem um certo momento que eles estão em um jantar e aí as pessoas que estão sobre essa mesa decidem conversar sobre o conceito importantíssimo. Esse conceito é o quê? O amor. E aí eles falam e desbruçam sobre esse conceito, falam sobre das representações de amor na República, e a gente encontra uma história muito famosa também, que nós já falamos sobre ela e vocês já responderam uma avaliação sobre ela, que é sobre a alegoria da caverna. A alegoria da caverna que tem múltiplas observações,
múltiplas formas de interpretar, né? Mas que para Platão teve um sentido óbvio, mas ele deve ter feito isso, esse sabichão deve ter feito isso para que pudesse dar uma pontinha de dúvidas e de questionamento para a gente, né? Porque afinal de contas filosofia é isso, né? É questionar e se perguntar. É não aceitar tudo pronto e acabado como as coisas estão, não. É botar a cabecinha ali para pensar e raciocinar, né? Então, essas obras dele foram muito importantes, são frutos de reflexão para os pensadores posteriores a Platão, são frutos de investigação e de questionamento para os pensadores, inclusive da nossa própria atualidade. Afinal de contas, se elas não fossem importantes, nem sequer nós estaríamos estudando aqui sobre Platão. E para vocês verem a relação tão importante que filosofia e história têm, relação importante essa que dá pontas aí desde a antiguidade, né? E esse pensamento de Platão ele foi importantíssimo e esse filósofo ele é importante nós estudarmos e pensarmos um pouco sobre ele. Se formos agora falar um pouco sobre a alegoria da caverna, poderíamos passar inclusive mais de uma hora falando dessa videoaula. Mas nós já falamos sobre elas aqui no vídeo, só tem um vídeo especial aqui falando sobre a alegoria da caverna no canal oficial da escola. Então, se vocês tiverem dúvida para saber um pouco sobre essa história, caso vocês não conheçam, dê uma olhadinha. O vídeo é curto e bonitinho, tá bom? Mas o que nos interessa agora é falar mais precisamente do amor e das representações que o Platão falava, perdão. O Platão falava, né, baseado nessas obras. E a que está descrita lá na unidade 3 do livro de vocês é o banquete, onde ele fala sobre o amor, certinho? Aqui é uma frase de Platão, né, que ele fala o seguinte: quem comete injustiça é sempre mais infeliz que injustiçado. Olha o rapaz como o rapaz é sábio. E ele está coberto de razão, concordo com ele. Às vezes as pessoas vão cometer um mal com a outra achando que estão abafando, estão arrasando, né? Mas na verdade elas estão fazendo nada mais que mal a si mesmas, né? Então isso é muito importante nós refletirmos sobre isso também. Olha só, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e vocês tenham entendido um pouco sobre a origem, sobre um pouco de Platão, esse filósofo importantíssimo aí da Grécia. O tio, inclusive, que morre de vontade de conhecer a Grécia. Mas quem sabe um dia, né, meninos? Eu acredito que vocês também. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, curte, comenta, porque dá engajamento, né? Pro canal oficial aqui da escola. E o tio vai gostar muito também, não vou mentir, né? E beijo, beijo, beijo. Pesquisa um pouco sobre ele para nos questionarmos nas nossas próximas aulas, tá bom? Até o próximo, meus amores!